Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus nos fala, segundo o reino dos céus, ele nos ensina da perseverança. Ele diz: qual de vós que deseja erguer uma torre e não assenta antes para fazer os cálculos das despesas, porque aquele que faz o alicerce começa a edificar e abandona a construção, certamente os homens zombarão deles. Semelhantemente é o reino dos céus. Nós devemos sempre, porque a palavra diz: ai daquele que conheceu os santos mandamentos e dar as costas a eles. Aonde sabemos, quando se faz a analogia a uma construção civil, é quando se constrói, o alicerce é terreno. O nosso alicerce do reino dos céus é do alto, aquele do qual já foi lançado, e cada um construa, edifique com responsabilidade, aonde o temor é o princípio da sabedoria que se começa a edificar a fim de consolidar a obra como edifício do Deus vivo, aonde se constrói pela condução do construtor, que é fiel e verdadeiro e digno de mais honra do que a própria casa. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito. Por isso, aquele, na verdade, que ainda que se comece pelo alicerce seguro, mas abandona o construtor, é semelhante os zombadores e escarnecedores, que na verdade começaram no temor, mas abandonaram. É por isso que a palavra diz: ainda que se alcance o zelo e o cuidado do Senhor, o amor verdadeiro, teme continuamente a fim de não retroceder, porque aquele que retrocede são aqueles que na verdade abandonaram a construção da torre. A palavra diz: por depositar a confiança em si mesmo, o Senhor faz com que suas mãos sejam enfraquecidas e os seus pés, que outrora estava na benevolência, agora são ligeiros para a maledicência, tropecem. Ele é uma pedra de tropeço, assim como uma pedra de tropeço para aqueles que o rejeitam, aonde ele já dizia: aquele que é por nós não é contra, tampouco aquele que está por nós falará contra, porque aquele que é contra não ajunta com ele. Mas que então chegaria o tempo, pelo esfriamento, de depositar a confiança no amor verdadeiro, a apostasia, então falariam contra aquele que, na verdade, segundo o primeiro advogado, receberam os dons irrevogáveis, mas já não operam da forma que deveria ser, que é segundo o amor verdadeiro na presença do autor e consumador da nossa fé. Por isso a palavra diz que são palavras sem autoridade, são palavras meramente humanas e não falam pela presença daquele que é a autoridade, o Espírito Santo. Por isso devemos sempre estar, a palavra diz: de agora em diante não haverá mais mestre entre vós, só há um rabi, que é Jesus Cristo, e nós devemos sempre segui-lo na humildade, manso de coração, e sempre dando honra e glória àquele que tudo opera e executa. Porque aquele que muito lhe foi confiado, muito lhe será cobrado, assim nos ensina o Senhor. Por isso permanecemos sempre sendo o menor
e anunciando a verdade, porque fazendo assim sois grande no reino dos céus, aonde a nossa luta não é contra a carne, contra sangue, sim contra os principados e potestades. As armas das nossas milícias não são terrenas, mas poderosas para aniquilar toda a força do mal e aborrecer constantemente a maledicência, não desviando da retidão e antes desviando do mal, não aprovando as atitudes dos ímpios, antes as condenando. Jamais louvai e bendizei as atitudes dos ímpios, antes condenai, aborrecei o mal constantemente, porque todo aquele que assim procede são aqueles que alcançam um entendimento. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.